Se inscreva-se no canal. Deixa o like e ative o sininho. Seja bem-vindo. This should make for a shorter return trip. José Vélez Soares Silva. Vídeos todos os dias. Parte 32. Compartilha para seus amigos. Hoje o vídeo foi curto. Já pode. Deixe o seu comentário. Continua com a gravação. No final do vídeo vai continuação. Não dá, tô ocupado, não. Já tinha ido já. E por que tu não caiu mais? Não caiu, não tô querendo agora. Olha. Por que tu não caiu mais? Por que tu não cai?
wish I hadn't had to do that. Cai não. Oxi. Rapaz, que pensando difícil. Oxi. Tem que ser no tempo certo. Oxi, e cadê o último? Bugou.
foi barulho. Consegui. I suppose I'll have to order another statue. Aí. Splendid. Só pra conferir, não tem nada. Hoje o vídeo será curto. Deixa eu ver. Rapaz, como é que eu faço aqui?
Será? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sei não, hein? 2, 3, 4, 5, 6. Vai pegar o beco, né? Que eu não tô conseguindo abrir a porta, então bora para o outro lado, né? Acho que eu vou continuar por aqui, né? Vou encerrar o vídeo por aqui e depois continuar, né? Ou será que eu primeiro vou lá? Não sei, mas hoje o vídeo será bem curto, né? Porque eu tô ocupado, aí não tem como não. Mas vou parar por aqui e continuar. Vou parar bem aqui na frente da porta e continuar, né? Não, essa porta não, é essa daqui. Fica aqui, ó, perto da escada pra vocês verem na hora que eu continuo. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Meu pai ficou no local onde acampamos. Aquela mulher sorriu com uma cara de assustada e disse: tome cuidado na fatia de dados. Se eu fosse vocês, iria armar. Mas ela não disse exatamente o porquê. Acordou não, Fê? Deixamos ela explodida e voltaram mostrando. Pegamos as mochilas às vagas de festa, enquanto estávamos entrando naquela mata. Um homem vestido todo sujo surgia da água. Ele começou a nos cercar e perguntou: vocês não foram buscados para cá? E meu pai respondeu: eu posso até ligar alguns serviços que estão me levando para o acampamento, se você quiser. Mas primeiro eu vou te dar. Então, aquele homem uma cara de ouro falou: eu vou fazer você pagar por isso. Disse isso. Virou as costas e saiu andando. Meu pai olhou e disse: não demora para esse vagabundo. Ele não vai estragar o nosso fim de semana. Continuamos na trilha até chegar em um local mais aberto, que me deixou tentar estando. Logo tirando as coisas das mochilas, montamos a barraca e partimos para a pesca. E isso ainda era por volta de 4:30 da tarde. Pegamos alguns peixes e fizemos uma corrida para estabelecer a noite. Eu pude perceber que o lugar era muito decorado pelo bando de pássaros. Era de fato um ótimo lugar para se acampar. Porém, algo incomodava meu pai. E quando começou a escurecer, eu pude
perceber que o lugar ficou totalmente silencioso. Era como se os animais estivessem se escondendo de alguma coisa. Meu pai disse que era melhor deixarmos a comida bem alimentada, deixarmos para as amigas e ficar em cima do pé de manga, que tinha uns 15 metros do acampamento. Eu questionei meu pai do porquê dessa ideia, e ele falou: filho, eu tenho certeza que aquele homem irá hoje de madrugada nos tentar fazer algo mal. E não quero dar sorte do azar. Por isso, passaremos a noite em cima daquele pé de manga. Depois nos sentarmos, conversamos um pouco ao redor da fogueira. E quando eram as 9 da noite, subimos naquela árvore, deixando tudo ajeitado. Também deixamos a barraca fechada, como se estivéssemos lá dentro dormindo. Meu pai disse que se aquele homem aparecesse, ia colocá-lo para dormir. Pois meu pai sempre andava com um revólver 38 quando saímos para esse tipo de aventura. Para passar a noite, meu pai e eu fizemos uma pequena plataforma no lado da árvore, utilizando alguns cipós e um pouco de corda, só para nos mantermos mais confortáveis assim. E ficamos sentados no alto daquela árvore por horas e horas. Por volta de 3 horas da manhã, eu pensei em falar para aquecer, eu já estava cansado de ficar ali em cima. Provavelmente nenhum mais aparecia. Mas foi aí que o terror começou. Eu consigo lembrar como se fosse ontem. Começamos a escutar um barulho vindo da trilha, por onde passamos quando chegamos. Era um pedacinho até o outro barulho. Estávamos dormindo com ela na abertura, pois o barulho era como se fosse boi ou alguma outra coisa grande. E esta coisa estava dormindo muito depressa. E quando pudemos ver o que era, eu quase caí lá de Olha, cima, visão feia. porque eu senti algo muito ruim. Eu comecei a tremer e não podia acreditar que estava vivo. Era uma besta vindo diretamente do inferno, um monstro metade louco e metade homem, com os olhos cor de fogo. Aquela besta infernal veio direto para nossa barraca, como se soubesse onde estaríamos. E a primeira coisa que ela fez foi rasgar a porta da barraca e acabar com tudo que tinha lá dentro. Aquela coisa dava nos olhos, ensurdecedores, e urrava muito alto, enquanto destruía tudo em volta dele. Aquilo mais parecia um pesadelo. Depois de ter destruído tudo em sua volta, ele começou a farejar o ar, tentando encontrar onde estávamos escondidos, até que, em um certo momento, aqueles olhos vermelhos se voltaram diretamente para onde nós estávamos. Ele veio embaixo da árvore e tentava de toda maneira. Sabido, né? Foi quando meu pai gritou: eu vou te matar, seu desgraçado. Vai embora daqui, criatura do demônio. E neste momento, meu pai disparou 5 tiros no peito daquele monstro. E depois de tomar os tiros, ficou furioso e saiu dando gritos horripilantes. Até hoje, eu estou de lembrar. Então, tivemos que passar o resto da noite em cima daquele pé de manga,
Saímos desesperados daquele lugar. Entrando na caminhonete forte. Uma mata mais próxima. Podemos ver novamente aquele homem nos olhando com o olhar maligno. Naquele momento, eu tive a certeza de que aquele homem era o lobisomem. Meu pai, nunca mais voltamos naquele lugar. Boa noite. Dos pampinhos. Nós estávamos sentados na frente da sua casa, investigando os crimes. Eu perguntava como ele conseguia viver ali. Ele falava que era a vida que tinha feito com muita paz e tranquilidade, e principalmente longe das cidades. Certa vez ele nunca tinha visto coisa dos pés por ali. Eu sempre tão isolado, como era um lugar que se algo acontecesse, logo seria notado. Então ele falou, eu não acredito da vida. Nós temos uma noção de que moram aqui há mais tempo que eu. E ela aconteceu na estrada de família. Mas eu nunca vi. Vamos lá por mais alguns minutos. Eu lembro que o pai e eu, e assim os dias foi passando até que uma noite nós estávamos tomando a cerveja. Apareceu um vestido com roupas de égua. Quando ele avançado, parecendo assustado pela caminhonete da estrada de barro que se aproxima da casa dos dois. Eu não estou cismado, entrou do meu lado e me deixou bem próximo dele. Ali não era normal ninguém gente passar de carro durante o dia. Imagina o pé de noite. Ficamos olhando até que ele parou na procura e me chamou. Nos olhava e olhava a estrada durante o dia. Como se tivesse alguém vindo atrás dele. Até explicando, eu não pediu que ele pulasse a cerca e vinha exatamente. Eu não iríamos até ele. Então ele pulou, eu nem deixou ele ver que nós chamamos. Então perguntou quem ele era e de onde estava vindo. I thought I'd lost this. Então não me respondeu. Eu morei na outra casa um tanto distante daqui. Minha esposa está grávida e sente muitas dores. Nós íamos para uma pausa de abarqueira, pois ela não sabe qual ano se deu um bebê já vai ter nascido. Porém, se ela já está em trabalho de parto, eu saí louca para de ajuda. Não estou lá na pessoa, só para ajuda para minha esposa. Eu não ia para onde disse que se fosse salvar a vida do trabalho. Eu iria levar a casa
Finally, I'll be able to take that hot shower. Muriçoca. I do hope Winston will be able to start another fire tonight. Não sei. Ah, yes. Já é outro episódio, Acho que fui para o lugar errado. Já é outro episódio. E conseguimos ver mesmo naquela distância. Minha sogra me disse imediatamente para não parar, pois podia ser perigoso. Pois era perigoso para novos desconhecidos, principalmente àquela hora da noite. Então continuei dirigindo, pois planejava seguir em frente. No entanto, quando nos aproximamos, percebemos que era uma criança de cerca de 9 anos que estava chorando e pedindo que parássemos com suas pequenas mãos. Então minha esposa
a menina estava perdida ou sozinha naquele lugar. A menina estava chorando, implorando para entrar no nosso carro. Minha esposa perguntou se ela estava perdida ou se algo estava errado. A menina então explicou que sua avó estava vindo buscá-la, mas sua avó era viva. Enquanto isso, minha sogra me alertou sobre a aproximação de uma mulher. Quando olhamos, ficamos surpresos ao ver aquela mulher vindo do mato, não da estrada. Era uma idosa com aparência muito perturbadora, desgrenhada, pálida, com cabelos grisalhos soltos, mas acima de tudo, quando olhava uma líquida. A menina gritava e tentava abrir a porta de trás. Minha esposa, sem fazer perguntas, chavou a porta de trás e a menina entrou. Minha sogra e minha esposa me pediram para acelerar, e eu fiz isso com os nervos à flor da pele, deixando aquela mulher terrível para a menina não parava de chorar, e minha esposa tentava obter informações dela sobre sua situação, como onde estavam seus pais, porque ela dizia que sua avó era calma. What a delightfully gruesome display. Now I'm getting somewhere. Ela nos disse que não tinha pai e que sua mãe havia abandonado com sua avó para ficar com outra pessoa. Muriçoca. E que fazia muito tempo que não via sua mãe. Ela alegou que sua avó era a única família que a conhecia, mas sua avó era muito má. Disse que sua avó praticava bruxaria com outras mulheres em sua casa e que matavam animais individuais. Às vezes isso era a única coisa que ela tinha para comer em casa, entre outras coisas terríveis e sua avó fazia. Meu Deus, muriçoca. Como sai? Muriçoca tá demais. Ela nos contou algo que nos deixou gelados. Pediu para nós não levarmos ela à polícia, pois ela tinha feito algo ruim. Minha esposa então perguntou o que a menina havia feito. Então ela explicou que tinha envenenado a comida de sua avó e que tinha tirado a vida dela. Ela chorava dizendo que iria presa, mas não conseguíamos acreditar no que estávamos ouvindo. Minha esposa então perguntou como que a avó dela poderia estar correndo atrás dela se ela estava morta. A menina então falou com firmeza que sua avó havia feito pactos com ela e que sabia que ela estava morta, que mesmo assim ela estava atrás dela para se vingar do que ela havia feito e levar ela. Juro que nós três ficamos sem palavras, ouvindo uma criança de apenas 9 anos falando essas coisas. Não acreditávamos que a avó falecida estava perseguindo a menina, mas a menina estava convencida disso. Chegamos à delegacia onde a menina foi deixada para dar seu depoimento. Nós também prestamos depoimento. Ficamos na cidade aquela noite, pois minha esposa não queria deixar a menina sozinha, até saber o que iria acontecer com ela. No entanto, na manhã seguinte, recebemos a notícia chocante da delegacia. Os policiais foram até o endereço indicado pela menina e encontraram o corpo de uma idosa no chão. Foi constatado que a idosa estava morta há quase 2 dias. Não conseguimos acreditar. Procurávamos explicação. Pensamos talvez que a avó estivesse envolvida em algum grupo com outras mulheres, mas as fotos que nos mostravam eram da mesma mulher que vimos sair do mato naquela noite. Não conseguimos entender como aquela velha de olhar maligno perseguia aquela menina do mato poderia estar morta.
pois a polícia afirmou com clareza que a mulher havia aparecido há mais de 2 dias. Ficamos com a pergunta em nossas mentes: o que poderia ter acontecido com aquela menina se a gente não tivesse dado aquela carona naquela noite escura, naquela estrada deserta? O Muriçoca Sata. É isso aí, galera. Espero que vocês estejam gostando das historinhas do Chico Chico. Vou estar trazendo mais historinhas, mais coisas narradas por mim. Eita, daí, mas deu uma saudade da gota serena de tudo isso. E também quero avisar para vocês, não se preocupa, pois as piadinhas vão continuar sendo postadas aqui no canal. Tô na porta errada de novo, hein? Tô querendo apenas diversificar o conteúdo para ficar um conteúdo massa para vocês terem opção, viu? Por isso eu peço para vocês, comentem bastante. Nessa porta não. Curta, compartilha, dá um trabalho da bexiga para fazer, viu? Tá trabalhando demais. Mas eu sei que com vocês, minha galera massa, eu posso contar. Ô, Adailton. É isso. É isso aí, galera. Tamo junto. Obrigado. Fui. Acho que não é essa porta não, vamos ver. Vamos ver se é essa. Diretamente dos estúdios Adailton Tiburcio Pictures. Baixa um pouco, né? Não, biblioteca. Something's missing. Você vai viver há 35 anos e vou contar algumas coisas para vocês que eu já passei e aqui me fez realmente terrível. Eu já vi tudo na beira da estrada. Já vi uma imagem que cresceu uma mulher ligando. Não sei das coisas que eu vi apenas uma puxa branca que andava na cintura comigo. What a lovely tune. Oxe, jamais, artefato, sabia não. A gente terminamos essa parte aqui, né? Só que ainda vai continuar, não sei se terminou todo de uma vez só, né? Mas vamos ver, né? Senão, esse é o fim do capítulo, não terminou não. When Lord Byron gave the Bridge of Sighs its name in the 19th century, he imagined what it must have been like for a prisoner to take one final look at the beauty of Venice before being led to their fate in the prison below. In the summer, the risk of flooding should not be discounted, as a single rainfall can easily last for days, overflowing the Parai River and threatening Santa Cruz de la Sierra,
and the Bolivian lowlands to the south. De alguma forma, aquilo estranhamente me deu angústia e vontade de chorar. Outro caso bastante curioso também foi uma escada no norte. Eu vi repetidas vezes, quando foi no acostamento, um pombeiro com os olhos vermelhos. Ele aparecia e sumia do nada, aparecendo metros à frente novamente. Mas o que mais me assustou foi ele contar para vocês agora. Há muitos anos atrás, eu peguei um serviço e fui fazer um frete para Manaus. Uma viagem longa, bastante cansativa, mas o valor final, tirando os custos, era bem compensador. A viagem foi um pouco conturbada. Eu tive alguns problemas, fomos perder tudo, mas até aí, tudo tranquilo. Vimos de habitar quase noite. Ai, ai. Estava imposto para jogar uma água na cara e esticar as pernas. E assim eu fiz. Eu tomei um banho, jantei, e quando já estava de tarde, Depois eu continuo com mais vídeo. Valeu, até o próximo. Grande abraço, fui. Então eu vou continuar aqui nessa página que a gente está. Deixar aqui, ó, pra vocês. Valeu, um grande abraço, fui.